Bom, na aula anterior, nós vimos a respeito dos tecidos meristemáticos que originam os tecidos adultos, ou também chamados de tecidos permanentes. Bom, chegamos neles então. Nesses tecidos adultos, vocês verão que eu vou comentar sempre, ó, esse é um tecido vivo, esse é um tecido morto. Mas é porque, às vezes, para desempenhar uma determinada função, aquele tecido morto é melhor. Beleza? É uma adaptação, não quer dizer que ele morreu porque ele deixou de ser útil para a planta. Não, pelo contrário, ele continua exercendo a sua função. Em relação a isso, então, vamos começar aqui com os tecidos de revestimento. Então, primeiro, os tecidos de revestimento. Dentro dos tecidos de revestimento, nós temos dois tecidos, epiderme e suber. Então, dentro deles, vamos agora para a letra A, epiderme. 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 A epiderme, em relação à origem, ele tem uma origem a partir da protoderme. Como tem origem a partir da protoderme, então eu posso afirmar que a epiderme é um tecido adulto primário, porque teve origem a partir de um meristema primário. Esse tecido é um tecido vivo, beleza? E que reveste partes jovens da planta, não é? Reveste partes jovens, do caule, da raiz, da folha, não é? Então, partes jovens. Nesse caso aqui, esse tecido, ele é um tecido uniestratificado, ou seja, ele apresenta uma camada de células. Essas células são células justapostas, beleza? Ele forma uma camada de células, então ela é uniestratificada. Ela apresenta normalmente a parede externa mais espessa. A parede externa mais espessa. Beleza? É claro, pessoal, que existem variações, tá? Nem sempre segue uma regra. Beleza? Mas normalmente é assim. Então, nesse caso, a parede externa normalmente mais espessa. Então, ela é uniestratificada. E ela secreta uma estrutura de caráter, uma substância de caráter lipídico na superfície externa, formando uma cutícula. Aqui assim. Beleza? Essa estrutura aqui é a cutícula. A cutícula, ela é uma substância, né, é uma estrutura formada pela cutina, que é uma substância de caráter lipídico. Ela não é completamente impermeável, mas ela auxilia na retenção de água, para evitar a perda excessiva de água. Então, nesse caso aqui, a epiderme tem a cutícula, ela tem as paredes celulares mais espessas na porção externa, beleza? E elas acabam apresentando uma função de proteção. Uma coisa que é importante comentar é que na maioria das plantas a epiderme ela é aclorofilada. Ah, mas eu vejo a planta a folha verde. Normalmente o verde que você vê da folha é do tecido que está abaixo da epiderme.
que é um tecido parenquimático. Então, nesse caso aqui, essa estrutura acaba sendo, então, aclorofilada, normalmente. Beleza? Bom, vamos agora, então, para estruturas que estão anexas à epiderme. Aqui. Anexos à epiderme. Anexos à epiderme. São estruturas que estão associadas à epiderme e auxiliam ela na sua função. Por exemplo, aqui nós temos os tricomas. Os tricomas são os pelos. Beleza? Os tricomas aqui, eles são, então, os pelos. Esses tricomas, eles têm a função primordial de defesa. Esses tricomas, por exemplo, eles podem ser unicelulares, assim. Eles podem ser pluricelulares. Eles podem ser pluricelulares e ramificados. Eles podem ter um aspecto, por exemplo, uma estrutura que forma como se fosse um pequeno escudo. Assim. Beleza? Esses tricomas são classificados como tricomas tectores, que são aqueles de cobertura. Beleza? E aqui podem existir também aqueles tricomas que são chamados de tricomas glandulares. Esses tricomas glandulares, eles acabam apresentando células que armazenam substâncias que servem para ajudar na defesa. O exemplo típico de se comentar é a urtiga. Né? Contém tricomas glandulares que tem uma substância, né, que acaba irritando a pele. Joia? Aí, os tricomas, tem alguns outros tricomas glandulares que produzem substâncias pegajosas, né, que auxiliam na dispersão, por exemplo, de pequenos frutos. Então, existe uma série de importâncias para os tricomas. Mas são estruturas, é importante nós salientarmos no momento, que são estruturas que estão anexas à epiderme. Beleza? Então, por exemplo, ó, essas células aqui, essa base, é a epiderme. Beleza? Então, esses aqui são os tipos que podem estar presentes. A outra estrutura é uma estrutura chamada de acúleo. Então, são os acúleos. Os acúleos são estruturas pontiagudas que auxiliam na proteção. Beleza? Aí as pessoas confundem muito, por exemplo, o da rosa, chamando ele de espinho. Na rosa, na verdade, na roseira, você tem acúleos. Então, por exemplo, você tem essa estrutura aqui assim, ó, que é uma estrutura pontiaguda. Tá? E aqui seria, por exemplo, a estrutura interna do caule. Se você fizer um corte anatômico, longitudinal assim, você vai ver que, na verdade, essa estrutura pontiaguda, ela não tem ligação nenhuma com o meio interno. Ela está ligada apenas à epiderme. Nesse caso, se você olhar, ó, xilema está passando aqui dentro, ó, sem ter relação nenhuma com ele. Ó. Aqui é o xilema e aqui é o floema. Pode ver que ele não tem relação nenhuma com o caule. Portanto, se você chegar ele e pressionar ele lateralmente assim, ó, ele quebra facilmente. Diferente do espinho. O espinho ele é assim, ó, quer ver? O espinho, por exemplo, que está presente na laranjeira, por exemplo. Né, ó. Aqui está a estrutura pontiaguda. Se você olhar aqui, você tem a presença de xilema e floema dentro dele.
não é? Você tem a presença de xilema e floema dentro dele, dando uma estrutura de sustentação. Então, esse cara aqui, por exemplo, é o espinho que nós encontramos no limoeiro, laranjeira, né? E assim por diante. Por exemplo, se você pegar esse cara aqui e tentar quebrar assim, ele é difícil de quebrar. Você tem que normalmente cortar ele, né? Agora esse aqui não. Se você pressionar ele lateralmente assim, ó, ele quebra facilmente. Beleza? Tranquilo? O último anexo à epiderme é um cara que sempre é cobrado em vestibulares, que é o estômato. Estômatos. Os estômatos são estruturas epidérmicas relacionados com as trocas gasosas. Relacionados com as trocas gasosas. Beleza? Estruturalmente, ele é formado por células. Estruturalmente, ele é formado por células que tem esse aspecto aqui, ó. Duas células que podem ser chamadas assim, células reniformes, porque elas parecem um rim. Beleza? Ou você pode falar que são células em forma de feijão. Tudo bem? E ele apresenta outras células que estão associadas aqui assim também, ó. Aqui. Perfeito? Então, nesse caso aqui, essa célula anexa, no estômago, na verdade, nós temos aqui essas células, que são chamadas de células anexas. São essas duas branquinhas aqui, ó. São chamadas de células anexas ou subsidiárias. Às vezes, também pode ser chamada de célula acessória. Beleza? E essa célula que eu fiz em forma de feijão aqui, são as células guarda. Ó. Células guarda. Beleza? Essas células guarda, elas apresentam essa região aqui, ó, que é essa abertura. Essa abertura é o ostíolo. É o ostíolo. Beleza? Nesse caso, a planta, ela controla a abertura e o fechamento dessa célula guarda, desse ostíolo, na verdade. Quando ela está túrgida, o estômago está aberto, permite a troca gasosa. Agora, se o ambiente, por exemplo, está com falta de água, está muito quente, ela está evaporando demais, perdendo muita água através dos estômagos, não é? O que ela faz? Ela fecha esse estômago e evita a perda excessiva de água. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, essa é a estrutura básica de um estômago. Tá? Assim, nós fechamos essa parte de epiderme. Vamos agora, então, para o próximo, que é o suber. Então, vamos agora para a letra B. Suber. Suber, ou também chamado de cortiça. Aquelas rolhas, não é, de vinho, por exemplo, as rolhas de cortiça, elas são feitas a partir de algumas plantas que têm um suber que permite a produção daquele tipo de rolha. Beleza? Primeira coisa, origem. Em relação à origem, esse tecido, ele tem uma origem a partir do felogênio. Se vem de um meristema secundário, esse tecido vai ser um tecido adulto também secundário.
Esse tecido, diferente do que aconteceu com a epiderme, esse tecido aqui, ele vai ser um tecido morto. Mas por que que esse tecido é morto? Esse tecido é morto, vamos colocar aqui um ponto de exclamação, porque isso daqui é uma dica importante para vocês, ó. Pontinho de exclamação estilizado aqui. Isso aqui indica que isso daqui é uma dica nervosa. Isso aqui é uma dica nervosa para vocês. Então, ele é um tecido morto, beleza? Mas por que ele é morto? Porque ele apresenta as suas células são impregnadas com suberina. Assim como a cutina, a suberina, ela é uma substância de caráter lipídico. Porém, lá, a cutina na epiderme, ela forma apenas uma camada externa. Aqui, ela impregnou a célula. Beleza? Aí a célula acaba morrendo. Nesse caso aqui, esse tecido, diferente do que é o tecido anterior, que normalmente é uniestratificado, esse tecido normalmente é pluriestratificado. E esse cara aqui, ele tem como função proteção. Proteção contra o quê, William? Esse cara aqui, ele acaba protegendo contra choques mecânicos, e também funciona como um isolante térmico. Beleza? Nesse caso aqui, esse cara ele acaba funcionando como isolante térmico, ou seja, ele evita oscilações bruscas na temperatura. Beleza? Nesse caso, ele tem anexos? Tem anexos. Nesse caso aqui, os anexos ao suber são apenas 2. Aqui, anexos ao suber. Anexos ao suber. Em relação aos anexos ao suber, nós temos o primeiro, lenticelas. As lenticelas, presta atenção. As lenticelas, elas são responsáveis por trocas gasosas onde há suber. Sendo assim, qual que é a estrutura que normalmente eles vão tentar confundir sua cabeça? Com estômago. A troca gasosa onde tem epiderme é realizada por estômago. A troca gasosa, que é realizada onde eu tenho suber, é pela lenticela. E o que é essa lenticela? Por exemplo, se você chegar perto de uma planta e olhar ela assim, na casca, às vezes, você vai conseguir enxergar como se fossem umas estruturinhas, parecem umas boquinhas assim. Como se fosse uma aberturinha transversal. Se você pegar essa estrutura aqui e dar um zoom nela e olhar no microscópio, em corte, você vai ver que você tem o felogênio, aí você tem aqui o suber, assim. O suber. Esse suber, ele tem regiões que são mais frouxas. Por exemplo, ó, aqui, essas regiões mais frouxas do suber aqui, que são as lenticelas, ó, é essa região aqui que é a lenticela. Aqui embaixo, só para completar o desenho, né, estaria feloderme.
felogênio, suber, feloderme. Isso aqui seria a periderme. Para fechar a parte de revestimento, nós temos também o ritidoma. O que é um ritidoma? De uma forma bem tranquila, seria peridermes que se destacam. O jeito mais fácil. Já viu uma jabuticabeira? Já viu uma goiabeira? Não tem aquelas casquinhas que vão se soltando? Lá é o jeito mais fácil de ver. Aquelas casquinhas que se soltam do caule lá, é o ritidoma. Lembra? Nós estamos falando em botânica, não posso falar casquinha que se solta. Aquilo é o quê? É o ritidoma. Beleza? Nesse caso, que são peridermes que se destacam, como que isso acontece? Simples. Olha só. Aqui eu tenho um caule em corte. Aqui tem o cilindro central, que não me interessa no momento. Mas aqui seria o cilindro central. Câmbio. Aí você teria aqui xilema, não é? Você teria floema. Aqui. Pronto. O que me interessa? Ritidoma. Aqui, então, seria, por exemplo, uma periderme. Olha só. Aqui eu tenho uma periderme. Se é uma periderme, eu tenho suber, felogênio, feloderme. Perfeito? Como que isso daqui vai ter que se destacar? Simples, pessoal. Simples. Olha só. Primeira coisa que você precisa saber. As peridermes, não surge só uma na planta e permanece. Não. Podem surgir várias peridermes. Por exemplo, eu tenho essa periderme aqui. Mas aqui nessa região chamada córtex, pode surgir uma nova periderme, formando suber para fora, feloderme para dentro, ou seja, isso daqui é a minha segunda periderme. E o que ela está fazendo? Ela vai empurrar essa periderme para fora, até que ela se destaque. Olha só. Aqui assim. Ela está se destacando. Então, como ela está se destacando aqui, ó, isto daqui vai ser o nosso ritidoma. Porque foi como surgiu uma periderme e ela empurrou a outra para dentro. Para fora, perdão. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós fechamos, então, os tecidos de revestimento. Os próximos tecidos veremos nas próximas aulas.